Boa noite a todos. Vamos pro take 2 aqui, que caiu aqui a minha internet banda larga, sofrível, e estamos aqui pelo 4G, se não for 3G aqui, né? Infelizmente. E como eu estava dizendo, dá boa noite a todos vocês. Nós não tivemos a entrevista semana passada e hoje nós estamos voltando aí com nossas entrevistas, nossa 33ª entrevista do meu canal e infelizmente eu veio dar a notícia para vocês que será a última, até porque daí eu tô com os outros projetos aí, pessoal, sobre o meu canal, o que eu vou fazer ainda com relação ao que eu vou postar, o que eu vou fazer, né, o que eu vou criar. Então, sem mais delongas aqui, eu vou chamar meu grande amigo Rafael Correia para o nosso bate-papo aqui. Aguardando aqui o Rafael. Vamos ver. Será que a transmissão está tão ruim assim? Vamos ver. Rafael, você está vivo? Pera, eu vou cancelar aqui e eu vou chamar ele aqui. Vamos de novo. Agora eu vou enviar um convite para ele. Rafael, agora eu estou enviando o convite para você aí. Vê se agora vai chegar. Acho que agora Grande! foi, né? Agora foi. Foi! Como é que tá, meu amigo? Tudo bem, meu cara? Prazer revê-lo, tudo bem? Prazer. Prazer é meu. Caiu aí, viu, Rafa? Maravilha. Porque eu tava eu botei aqui na internet banda larga aqui. Pô, eu tô Aham. falando aqui, tô falando de Manaus aqui, né, cara? Dá um tempo aí, porra. Ah, Eu mas tenho, já, imagine só. já tenho que aguentar as piadas de esgarbo ainda, né? Então eu tenho, ainda. Pô, é brincadeira, né? Sem comentários, sem comentários, sem Aquela comentários. O mala fica me importante enchendo o foi dizer. saco. Normal, né? É, Normal. Baixinho italiano é sempre assim, não adianta. é Não sempre adianta. assim, irritadinho. Ô, É. e daí, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, meu cara. Melhor agora podendo falar contigo. Bastante saudade de você, que faz muita falta aqui pra gente É no nosso verdade. convívio em sala de aula. Sala de aula virtual agora, né? Está se Boa, adaptando totalmente. a essa nova realidade. Nunca se disse tanto essa expressão, o novo normal, né? Então O novo estamos normal. todas e todos encarando isso, mas você faz muita falta aqui, meu cara. E Pô, aproveito fico também feliz de ouvir. essa chance para dizer que é uma alegria muito grande pelo ter o teu convite para participar dessa que vai ser a tua última entrevista, né? Não sei o que você falou, tem outros É, projetos aí. Então, eu fico muito exatamente. contente pelo teu convite. Tenho certeza que esses novos projetos vão ser ainda mais enriquecedores, né? Mas Aham. ainda bem que deu tempo da gente, né, se encontrar para trocar essa ideia. Não, com certeza, né, Rafael? Eu queria fechar com chave de ouro, né? Então, nada Ah, mais justo que chamar aí o meu grande amigo, o Rafael Corrêa, que já é amigo de longa data. Também tenho saudade de todos vocês, saudade de nossas conversas, né, Rafael? é Aí nos verdade. botecos, né? Quando a gente ia nos botecos da vida, né? Aqueles bate-papo, eu, você e a mala do Sgarbi, né? É E, pô, era verdade, muito é legal, verdade. cara. Pô, sinto falta muito dos amigos aí. Mas eu tive o prazer, né, de entrevistar muitos de vocês, né? Entrevistei Sim. aí a Maria, o PH, o Pirangi. Aliás, o vídeo Ah, que você fez com o nosso querido PH foi muito bacana, né? Uma questões sobre música, arte, etc. Foi muito legal, mandaram muito pô, bem. foi legal, né, cara? Foi muito Foi legal, legal. foi legal. Todas as entrevistas foram boas. Com a Maria foi show de bola. O pessoal Sim. elogiou muito a entrevista dela, né? Aham. O Ipirajara, né, também, foi muito legal. Nosso querido Ipiranga. Coitado, o Biratã, nosso amigo Biratã. E Ai, quem mais ai. que eu entrevistei? Cara, entrevistei muita gente aí também o Denian, né? O Denian Couto. Foram E 33 entrevistas, né? Essa é a 33ª, pelo que você disse. 33ª. Ah, que O bom. Sgarbi não quis participar, né? Ele recusou umas 15 convites, né? Então ele Ele, pode recusar. ele se faz de meio difícil, né? Mas é só aquela casca, ele sabe, só aquela casca. O Eu mala assim, queria, ó. eu queria fazer uma entrevista com ele fazendo um prato, né, cara? Pô, ia ser legal, Aham. né? A gente tinha aquele projeto, lembra, do canal lá, né? Do Engrossando o Caldo. Sim. E, pois Sim. é, Um mas aí projeto não que deu começou certo. com a gente, né? De início, Começou. lembra?
É Eu legal. fico Mas, feliz que enfim, vocês deram continuidade aí, foi muito legal, né, né? bacana. Então, eu tenho muita saudade das nossas conversas ali na sala dos professores da faculdade ali, né? A E recíproca é mais do que verdadeira, meu cara. que bom, né? E dos alunos também, todo mundo, né? Então, acho que vai Sim, ser legal, e pelo dá para ver menos. que diversos alunos nossos e ex-alunos nossos estão entrando aí também, né? Veja só quanto você também angaria esse povo. Bacana. Bacana Não, rever todo mundo. legal, Um abraço legal. para todos vocês. Abraço a todos os colegas, tem muitos professores também que estão entrando. Que Uhum. aqui comentaram aqui, professor Rafael sempre tomando sua vodka no copo de café. Ó. É, isso, Olha aí, isso é a ó, intriga da a moral, oposição. né? Isso é a intriga da oposição. A gente conta uma, né, faz uma piada uma vez e a coisa fica, né? O bom é que Não você que tem a seja. moral ainda Pois é, tá mas é assim, altíssima. né? É assim, né? Dizem que por aí que não há algo chamado de propaganda ruim, então, né? Tá bom, tá certo. Vamos sempre em frente. Tá certo, meu amigo. A Vamos gente lá. está passando vivendo aí momentos tensos, né? Sim. Realmente, né? Nossa sociedade aí vive aí, eu não sei, nossa. E não digo só a liberdade de expressão, mas nossas liberdades no geral estão sendo bastante ameaçadas aí, né? Que a gente tem visto. E eu sempre fui um defensor da privacidade, né? Até porque meu mestrado eu escrevi sobre isso, né? Uhum. E continuei escrevendo aí o doutorado que não vai sair nunca. Você vai ser doutor antes de mim e eu fico feliz com isso. Eu sou um enrolador, cara. Eu sou um enrolador. Eu acho que na verdade eu vou pegar esse doutorado e mandar para o espaço. Eu já não quero mais saber disso aí, não. Tô O vendo grande que lance é hoje ser feliz, Tomizal, não adianta, não adianta. O isso é só um melhor é ser pedaço de feliz. papel. Eu tô vendo que o papel já É verdade. não vale mais. É Tá? Mas verdade. eu torço para que você vire doutor antes de mim. E já aproveitando o ensejo, então, vou falar aqui do currículo do grande amigo Rafael Correia, né? Então ele está aí doutorando pela Federal do Paraná, né? Já é mestre também na mesma instituição em Direito das Relações Sociais, né? Especialista em Direito Constitucional pela SMAF, Unibrasil, professor universitário, né? Inclusive da Unipet, né, Rafa? Sim. Aham. E você também hoje está assessorando o desembargador também, né? No TJ Paraná, né? Isso, Isso. isso, isso. Tenho trabalhado agora com a desembargadora Gessi Machado Camargo. Atualmente ela foi eleita para a segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça. Certo. Então, a gente está nessa gestão para o biênio 2021 e 2022. A gente que vai acabar, a desembargadora que vai acabar tocando toda essa parte de políticas de solução de conflito, né, e outras Sim. políticas de caráter judiciário correlacionadas a isso. Está sendo uma experiência muito bacana. Legal, Em cara. 2017 eu larguei a advocacia para ingressar nessa nova trincheira e confesso para você que não me arrependo. Tem sido uma experiência bastante gratificante, por assim dizer. Tem sido muito legal. Com Muito legal. certeza. É uma verdadeira escola aí, né, Rafa, aí Sim, que você com está passando certeza. aí, cara. Pô, Com certeza. legal mesmo, cara. Eu torço, estimo sucesso aí, felicidades aí e, né, votos que seja sempre bom aí essas experiências que você vai trilhar agora nessa nova empreitada, tá, Valeu, Rafael? obrigado, meu cara. Obrigado, obrigado. Então, o que eu estava falando aqui, Rafael, a gente está passando por momentos bem tensos aí, né, das liberdades, garantias individuais, né, e tem me Uhum, preocupado muito. Inclusive, teve também, né, recentemente também a discussão do direito de esquecimento, né, que teve aí no STF também, né, que também foi uma grande chance que eu acho que o STF perdeu, né, de uhum, dar aí guarida, né, a esse direito fundamental, pelo menos no meu uhum, entendimento, né, mesmo não estando sacramentado uhum, dessa forma, né, apesar de ter enunciados e ter algumas outras, e tem a Carta de Herédia, e tem outros documentos, né, internacionais e legislações que, de uma forma implícita, né, colocam o direito de esquecimento como né, dentro desse rol do direito de privacidade, né, como sim, uma espécie, né, como o direito à memória dentro da liberdade de expressão, né. Então, sim. acho que o STF perdeu novamente uma grande oportunidade, né, de fazer justiça aí com as pessoas comuns mesmo, né, Rafa? Porque esse caso aí que teve do STF foi um caso, né, também que envolvia, né, pessoas comuns, né? Então, acho que, né, como foi a caso da Ida Cury, né, Sim, o caso daquele. dois grandes julgamentos, né? Pelo menos a gente teve dois grandes julgamentos no âmbito dos tribunais superiores, temos no que diz respeito ao direito ao esquecimento. O primeiro deles foi o Sim, caso da chacina da Candelária, da Candelária. também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, onde nesse caso a resposta foi positiva, né? No sentido não só Sim, sim, sim. de condenar a Rede Globo de televisão, o pagamento de indenização por dano moral, mas também a garantir o exercício do direito ao esquecimento daquele sujeito que foi
aquele famoso programa, né, de televisão. O nosso o destelhamento capilar aqui vai revelar a nossa idade agora, mas né, talvez os mais novos eu não lembro. Mas o programa Linha Direta foi feito especial sobre esse episódio triste da Chacina da Candelária. E a Rede Globo não teve o cuidado de excluir, né, dentre as pessoas que foram acusadas desse crime, um deles acabou sendo inocentado no âmbito do Tribunal de Júri do Estado do Rio de Janeiro. E aí as repercussões para a vida desse sujeito foram bastante graves, né? E aí, nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou essa chance, né, desse camarada exercer o direito ao esquecimento. E o outro caso foi justamente esse que você mencionou, o caso Aida Curi, esse mais antigo, né, uma repercussão mais grave. Exato, né, uma repercussão bem grande. E a decisão do Superior Tribunal de Justiça foi em sentido contrário nesse caso, né, de entender que a rigor não se poderia cogitar do exercício do direito ao esquecimento pela família dessa moça que foi brutalmente assassinada, na medida em que a liberdade de informação, nesse caso, dos veículos de informação da imprensa, preponderaria. E foi justamente esse caso que o Supremo Tribunal Federal julgou, em sede de recurso extraordinário, dotado de repercussão geral, portanto. É um caso que já estava tramitando no Supremo há bastante tempo. Me recordo que, salvo engano, Tommy, em 2017 ou 2018 foram realizadas as audiências públicas desse caso. Eu lembro que até o professor Anderson Schreiber fez uma sustentação oral. Então, já estava tramitando no Supremo, esse caso estava tramitando no Supremo, e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal foi justamente de dizer que não há uma compatibilidade do direito ao esquecimento em face da Constituição Federal, né? Evidente que na partezinha final da tese firmada, né, no vocábulo em si da tese firmada pelo Supremo, você mais do que ninguém sabe que para o direito a linguagem traz essas bifurcações e essas ciladas, né, que acabam por gerar algumas saídas alternativas, por assim dizer. Mas na parte final da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a indicação de que os casos onde houver um excesso de liberdade de expressão ou uso excessivo de liberdade de informação vão ser analisados pelo Poder Judiciário pontualmente, né? Alguns autores, pessoas que, como você, gostam bastante de estudar privacidade, direito ao esquecimento, entendem que essa foi uma brecha que o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem colocar, justamente para permitir que, em casos pontuais, demandas que envolvam o direito ao esquecimento possam ser levadas ao conhecimento do Poder Judiciário, né? Vamos ver como daqui para frente isso vai se desdobrar, mas sem sombra de dúvida. Eu confesso que até fiquei um tanto quanto surpreso por esse posicionamento, essa tese firmada pelo Supremo, porque eu achei que a rigor fosse ser pela compatibilidade da tese do direito ao esquecimento em face da Constituição e não o sentido contrário, né? Mas a rigor são os posicionamentos que a nossa Suprema Corte toma. Enfim, vamos ver agora quais serão os desdobramentos próximos, né, sobre o exercício do direito ao esquecimento. Eu achei que eles choveram no molhado, falaram e acabaram não falando nada, né? E eu achei que são 2 pesos, 2 medidas. Eu já levo para um outro lado, mas enfim, não vou entrar no mérito dessa discussão. E nós estamos aí, hoje, recentemente também, fresquinho, saiu aí o 9-2, né, no STF, sobre a questão da liberdade de culto religioso, né, Rafa? Quer dizer, poxa, então tá, não sei, em que pese a questão do momento de pandemia que a gente enfrenta, né? A gente vê casos isolados, por exemplo. Teve um caso aí de um padre que estava fazendo uma transmissão para 2.000 fiéis, né, numa igreja com mais 3 pessoas, que era o técnico filmando, né, acho que era o Coroinha, e mais um rapaz, mais um técnico ali, eram 2 técnicos, eles estavam em 4 pessoas na igreja, né, e as cadeiras vazias, né. Aí chegou lá a vigilância sanitária, chegou a guarda, né, e mandaram ele parar o culto, né, e o padre ficou nervoso ali, né, na hora, então. São questões... É complicado, né? Eu acho que tem que analisar de vários prismas, né, Rafael, essa questão aí, né? Sem sombra de dúvida. Esse é um ponto, Tommy, que permite ser analisado, por assim dizer, por meio de diversas perspectivas diferentes, né? O que é interessante pontuar, me parece, 2 coisas me chamam muito a atenção. A primeira delas é essa coisa que, pelo menos para mim, não sei se para ti também é assim, mas pelo menos para mim me dá meio que um ruim, que são esses julgamentos do Supremo que parecem placar de jogo de vôlei, né? 9-2, 7-4, essas coisas são meio curiosas.
E 7-1, 7-1, lembra? 7-1. Pois é. Enfim, isso revela aquela expressão que o professor da USP, Conrado Hubner Mendes, cunhou, né, que indica que o Supremo Tribunal Federal é tal qual um arquipélago formado por 11 ilhas que por vezes não se comunicam, né? Quando vejo esses resultados, assim, por vezes é isso, porque a gente vai ter só uma soma de posicionamentos, mas sem uma coesão de fundamentação, né? Diferente do que acontece, por exemplo, com a Suprema Corte dos Estados Unidos, onde lá os justices, os ministros utilizam um método de deliberação, realmente, né? Aqui a gente tem um método de agregação de resultado de votos. Então esse é um fator que faz a gente refletir como talvez é necessário pensar o regime de competência do Supremo Tribunal Federal, talvez dar uma reduzida, enfim, repensar um pouco isso. E, em segundo lugar, eu até, assim, não discordando de você, mas acho que, a rigor, o que o Supremo Tribunal Federal também levou em conta foi formas não distintas, mas no momento de expansão pandêmica da Covid-19, realmente verificar se estar num templo ou estar numa igreja, etc., significa um elemento indispensável por exercício da fé daquelas pessoas que professam determinadas fés, né? Então é uma discussão que permite uma análise de diversos pontos de vista diferentes, né? Sem sombra de dúvida. Isso, assim, Rafael, eu acho que se levar por uma analogia com o comércio, né? E a gente sabe que tem muito comerciante sério, né? Gente que está aí no dia a dia batalhando para comer o prato do dia anterior, né? Pagar o prato do dia anterior. Sim. E comerciantes, autônomos, né? Profissionais liberais, toda essa casta de pessoas que não estão ali, né? Dentro do funcionalismo público, são pessoas que não têm um dia a dia garantido, né? Eles têm que lutar. Sim. E eu vejo essa questão, por exemplo, do distanciamento social que eles praticam, uso de máscaras, né? E álcool em gel e tal. Esses comerciantes, eles estão respeitando, na verdade, né? O comércio em geral tem se preocupado, né? Então eles têm praticado os protocolos de saúde, né? Que são deliberados aí pelos governos. Então, no mesma linha de raciocínio para as igrejas. Agora, é lógico, né? Aí a gente vai entrar em outra pauta de discussão, né? Mas com certeza. Acho que se adotar esses protocolos os protocolos de saúde, né? Que são aí preconizados tanto pelo Ministério da Saúde, pelo OMS, né? E os órgãos competentes, né? Não sei. Sim. É uma questão assim, sabe como, né? Claro, e é evidente que é algo muito complicado e talvez a gente precisaria aqui de trocentas horas e trocentas novos encontros para discutir isso. Sim. Mas eu acho que isso é revelador de um sintoma da nossa sociedade, o que diz respeito a uma espécie de consciência, sabe? Acho que diversas pessoas que, por exemplo, privilegiadas como eu, você, etc., que a gente, a rigor, pode trabalhar de casa, dar as nossas aulas de casa, que a gente pode manter um distanciamento maior, a gente tem condições de fazer isso. Às vezes pessoas com a mesma condição nossa acaba por ter uma conduta diferente, né? E aí sacrifica justamente esse pessoal que, como você mesmo disse, precisa sair, não tem outra alternativa senão sair para trabalhar, né? Sim. Talvez a gente pudesse ter um cenário diferente hoje se houvesse realmente esse bom senso comum, essa razoabilidade um pouco mais ampla, né? Sem sombra de dúvida. Deixa eu só cumprimentar aqui a professora Carolina Castelo Branco, que está nos prestigiando, e entrou aqui um invasor também aqui. Deixa eu achar ele aqui de novo. Os hackers estão em todos os lugares. O Ziel está aí também. Quer ver? Deixa eu achar aqui. O Gustavo Juruena, está aí o invasor. Aí. Gustavo, um abraço, meu amigo. Saudades de todos vocês. Grande Colorado. Nosso querido Gustavo. Um abraço, Gustavo. Ok. Muito bem, então, Rafa, depois desse introito aí, né, que a gente fez aí sobre algumas questões de liberdades aí, garantias fundamentais, vamos falar sobre a temática de hoje, então, sobre as privacidades, né, que tem acontecido aí, as Big Techs, né? Será que existe ainda privacidade ou liberdade de expressão, né, nas redes sociais? Então, a pergunta que eu inauguro aqui, a nossa conversa, a nossa live de hoje, Rafa, é justamente isso, né? Será que existe ainda privacidade nas redes sociais? Tudo que a gente apaga, deleta, exclui, é realmente apagado, deletado, excluído? Olha, veja só, a privacidade eu acho que talvez seja a questão mais central do momento, né? Porque ela tem um desdobramento tão grande que a gente pode pensar em diversas dimensões da privacidade. Não só essa nossa dimensão social, de vida
no sentido mais próprio de vida íntima ou de intimidade propriamente dita, né? Mas as nossas relações interpessoais, sem contar também uma dimensão política que a privacidade toma hoje, né? O episódio das últimas penúltimas eleições dos Estados Unidos, a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos revela isso. Sim. O episódio do Brexit também, né? Com todo o escândalo da Cambridge Analytica também traz à tona esse viés político da privacidade. E o teu questionamento é importante quando você traz à tona se é possível ou não a gente apagar os nossos rastros em redes sociais, né? Se aquele conteúdo que a rigor a gente deleta, se realmente isso foi excluído em definitivo dessa vida digital que hoje segue em paralelo à nossa vida real, por assim dizer. Eu acredito, eu entendo que a rigor essa extinção total, Tommy, ela é inviável, né, por diversas razões. Entram aí em cena diversos fatores. Primeiro, porque a gente tem hoje um predomínio das plataformas digitais, ou essas big techs, como queiram mencionar, que trabalham com um formato de coleta e processamento de dados que cada vez mais se mostra refinado, né? Cada vez mais amplo, cada vez mais potencializado, por assim dizer, né? Então, muito embora a gente delete determinada postagem de uma rede social, do Instagram, como, por exemplo, né, Facebook, etc., não há uma garantia completa de que os dados inerentes a essa publicação, àquela postagem, sejam realmente extintos. E isso, como disse, por diversas razões. Seja por uma questão da coleta efetiva desses dados, seja porque sempre tem alguém que está printando as coisas, então há um fator mecânico também que leva em conta isso. Mas eu acho que hoje até mesmo há um episódio bastante triste que tomou grande espaço na imprensa do nosso país hoje, no que diz respeito à determinação da prisão temporária daquele casal do estado do Rio de Janeiro, né, acusado da morte do menino Henrique. Foi possível resgatar diversas conversas que haviam sido deletadas por eles, né, dos smartphones deles, em WhatsApp, etc., foi possível de ser realmente trazida de volta, né, todas essas informações. Então, a rigor, acho que não consegue pensar num completo suicídio digital, por assim dizer, de você eliminar todas as suas pegadas das redes sociais. Isso é bastante difícil, seja por conta da coleta e processamento de dados, mas também pela existência hoje de alguns softwares como esse utilizado nesse episódio de hoje para recuperar determinadas informações que antes a gente havia julgado, por assim dizer, já extinto por um momento de exclusão ou de um ato de deletar, por assim dizer, determinada postagem de rede social, né? A gente permanece com as nossas pegadas digitais de alguma forma, portanto. Com certeza, né? Seja um HD, né? Seja nas nuvens, né? E tem tanta forma que pode acontecer. Não sei se lembra daquele caso daquele rapaz lá, um alemão, que foi acho que no Facebook na Alemanha, ele pediu toda a documentação dele, né? Sobre desse caso, ele pediu tudo lá, e os caras falaram, vamos sacanear com esse infeliz aí. E mandaram toda a documentação dele do Facebook, desde que ele entrou, desde que ele nasceu no Facebook, até sabe o que ele fez? Entrou com uma ação dando moral, e ele ganhou. Né? Os caras deram um tiro no próprio pé, né? Então essa questão, né? Que realmente, o que prova? Prova que realmente tudo que é deletado, excluído e apagado, na verdade não é, né? Não então, permanece, de certo modo, permanece. Concordo com você totalmente nesse aspecto, né? E isso aconteceu agora, nós estamos utilizando aí, né, Rafa, essas plataformas para aula, né? E, inclusive, eu gosto muito do Zoom, tá? Eu já usei o Meet, já usei o outro lá, como é que é o nome? Tem o Hangout, Teams, né? Eu não gosto muito desses aí, para mim o Zoom é o melhor, sabe? E o Zoom que deu o maior problema aí, né? Que a Anvisa detectou aí aquela falha, né? De segurança ali. Exato, no começo do ano passado, na verdade, essa expansão pandêmica da Covid-19 pegou todo mundo de surpresa, né? Com certeza você passou por isso também, mas nós aqui, de uma hora para outra, tivemos que correr contra o relógio para reestruturar as nossas aulas, que realmente, no dia anterior a gente estava em sala de aula, no dia seguinte já não havia mais esse convívio presencial que persiste até hoje, né? E também, a gente sempre utiliza, pelo menos nas aulas de graduação, eu sempre utilizo o Zoom. E lá em abril do ano passado, se não me engano, deu uma polêmica desgraçada, né? Porque acho que o Zoom não tinha sido projetado para ter uma capacidade tão grande de usuários, não tinha todo um refinamento, por assim dizer, de proteção de dados, etc. E permitiu, né,
que alguns hackers invadissem por meio da própria plataforma ou da sala virtual acesso aos microfones, às câmeras, enfim, aos computadores e, por consequência, aos dados das pessoas, dos usuários do Zoom, né? Até, inclusive, alguns colegas do grupo de pesquisa que eu faço parte da Federal, no núcleo de pesquisa virado em Copérnico, eles até tiveram esse problema por utilizar o Zoom nesse momento. Se roubaram meus dados, Tomizão, ainda não sei. Não apareceram por aí, né? Mas eu era um usuário do Zoom naquela época, né? E isso revela como é difícil, né, a gente manter um certo controle, uma certa prevenção. Eu acho que assim, evitar esse tipo de situação de hackeamento, etc., hoje em dia é muito difícil. O que a gente pode fazer é adotar mais ou menos seguir algumas cautelas, por assim dizer, né? Adotar algumas condutas que servem como precaução ou terão uma finalidade de prevenção. Por exemplo, eu geralmente sempre tento ficar trocando periodicamente senhas de e-mail, etc., né? Ficar alterando determinados regimes de criptografia para determinados aplicativos, como WhatsApp, etc., para garantir de alguma maneira. Mas eu acredito que boa parte das pessoas, ou talvez não tenham tanto tempo para isso, ou também para algumas delas, assim, geralmente quando eu falo em sala de aula agora, virtual, sobre privacidade, sobre os problemas de proteção de dados pessoais, eu ainda percebo, Tommy, que para alguns alunos e alunas é muito abstrato ainda. Você fala claro. que é sério a proteção de dados pessoais, mas para eles assim, poxa, mas não, será que é tão grave assim? É grave porque um dado ele pode ser trabalhado, né, e transformado numa informação muito importante que pode se voltar, inclusive, contra você enquanto usuário de uma rede social. Exatamente, né? Isso pode gerar problemas danados, mas eu acho que a gente não tem como impedir essa violação, vamos lá, pela falta de um termo melhor, de uma atitude de hacker, por assim dizer, de invadir determinada uma mesma plataforma e fazer uma captura de dados. O que a gente pode fazer é tentar se proteger com essas condutas preventivas, né, que podem auxiliar a criar uma certa barreira, mas a gente nunca hoje vai conseguir impedir completamente que isso aconteça. Infelizmente. Rapaz, você falou em trocar senhas aí. Eu não sei nem minhas senhas para entrar em banco. Porque toda vez que você entra numa faculdade, os caras mandam você entrar num banco, né? Cara, eu tô com 3, 4 bancos ali, bicho. Aí você fica... Eu não sei mais porque é senha eletrônica, senha digital, senha do... O bom é que você exercita a sua memória fazendo isso, Tomizão. Exercita. Cancela toda hora minha senha, rapaz. Vai tudo pro espaço. Então, eu concordo com alguns aí que acabam mantendo a mesma senha, já fica a idade, já, né? Ficando velho, você não consegue mais. Alzheimer tá chegando. E teve um vazamento agora, né, de 220 milhões de CPFs aí, né? Aí ninguém sabe se isso ainda foi pela questão do Serasa, se foi pela Receita, né? Da onde que veio esse hackeamento, né? Mas assim, que entrou dados de muita gente grande, né? O presidente da República, políticos, né? E ministros do STF, inclusive, né? E nós, né, cidadãos comuns, né? Nós ali abaixo os meros mortais. Isso, lá na pirâmide do... Como é que é? Não, quem é? Os Brahmanes, os Sudras, abaixo dos Sudras, né? Nós estamos abaixo dos Sudras ali. Sim. Lá pro direito indiano, né? E a pergunta que fica, né, Rafael? O que fazer? Nós vamos ter que responsabilizar alguém? Eu sei que você também ministra essa disciplina de responsabilidade civil, né? A quem você vai fazer, né? Se você nem sabe a origem, né? Veja, é difícil identificar um ponto comum ou um sujeito único que seja responsabilizado por isso, né? Veja o que aconteceu também no ano passado com a invasão que aconteceu ao site do Superior Tribunal de Justiça, né? Durante um período razoável de tempo, o tribunal responsável por uniformizar a jurisprudência em matéria infraconstitucional no país simplesmente sumiu, né? Então, veja o cenário de complexidade que a gente tem hoje. Tommy, assim, a gente tem um fator que pelo menos dá um ponto de partida para se pensar num cenário de responsabilização, né? Que é a partir da própria Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD ela trouxe a identificação e determinação de algumas figuras que podem ensejar, de alguma maneira,
pelo menos um ponto de partida de responsabilização, né? Isso decorre do próprio artigo 42 da Lei Geral de Proteção de Dados, quando se fala na figura do controlador e do operador de dados, né? Sendo o controlador aquele sujeito que vai determinar o processamento de dados, enfim, seja uma pessoa jurídica, né? Ou mesmo, né, uma inovação equivalente à própria GDPR da União Europeia, mas também para a possibilidade de uma pessoa física, né, a trabalhar dessa forma. Exato. E o operador, que geralmente vai ser contratado, digamos assim, para atuar nesse cenário de processamento, de coleta e processamento de dados, né? Então, se a gente conseguir identificar, por exemplo, como você mesmo mencionou, se foi um software ou uma plataforma de serviço de proteção ao crédito que promoveu uma coleta, né, na figura de operador de dados, portanto, promoveu uma coleta desses dados e a partir dessa coleta houve um vazamento, a partir disso, o artigo 42 da Lei Geral de Proteção de Dados já permite, então, um início de responsabilização. O grande lance, Tomizawa, é que a Lei Geral de Proteção de Dados ela entrou em vigor há pouquíssimo tempo, e efetivamente, apesar de ser uma legislação de 2018, ela entrou em vigor há pouquíssimo tempo, e a jurisprudência acerca disso está indo em construção, né? Então, muito embora a gente tenha no artigo 42 essa previsão normativa, essa hipótese normativa, ou seja, essa possibilidade de esboçar um cenário de responsabilização, na prática, se você me perguntar qual vai ser o formato da responsabilidade civil nesse caso, o máximo que eu posso te dizer é que vai ser uma responsabilidade civil objetiva, né? Os demais desdobramentos vai depender muito do cenário, do caso concreto, né? Mas a gente tem um ponto de partida e, assim, prefiro me pautar pela ótica do copo meio cheio e não do copo meio vazio, ou seja, ser um pouco mais otimista. Você é um otimista, você é um... Como é que é? Você é um idealizador, né? É o que resta, né? É o que resta. É o que resta, né? Mas pelo menos a gente tem um ponto de partida no que diz respeito ao artigo 42 da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Já é um bom começo, por assim dizer, e é evidente que vai caber aos nossos tribunais trilhar, ou melhor dizendo, esboçar qual será o caminho a ser trilhado no que diz respeito à dimensão, à extensão da responsabilidade civil nesse caso. Que o Nakai está falando. Preocupante, estamos perdendo a liberdade e o direito ao sigilo de dados pessoais, né? E aí eu emendo esse comentário aí dele com relação à questão do... Você acha que as empresas hoje atualmente, Rafa, estão seguindo aí, estão trabalhando com compliance, né, com governança corporativa, realmente eles estão preocupados com essa questão do due diligence, né? Será que eles estão realmente vislumbrando nessa questão dos dados, da proteção de dados dos usuários, como já dizia no Marco Civil da Internet, né? E aí com o advento da LGPD, que ainda não está em total vigor, né? Se realmente eu vejo pesquisas, né, de forma incipiente do Sebrae, se não me engano meu, que ainda as microempresas, né, e as pequenas, pequeno, médio porte, né, ainda nem sequer sabe, né, do que é o LGPD, né? Então realmente me parece incipiente ainda, né, Rafael? Até uma situação complicada, porque há vários fatores que prejudicam isso, né, Tom? O primeiro deles é essa corrida contra o tempo para tentar promover todo um cenário de regras de compliance, etc., para algo que não era a realidade da maioria das empresas, né? Microempresas de modo geral no Brasil. E a gente também tem um fator da própria pandemia, nesse caso, que atrapalha um pouco todo esse processo, né? De deliberação. De uma pesquisa realizada pelo ICTS, né, em parceria com a USP, até se não me engano, isso no final do ano passado, né, então talvez não seja um dado tão recente assim, mas 60% das empresas no Brasil, a rigor daquelas que foram, né, que participaram dessa coleta de informações, elas não haviam cumprido ainda todos os requisitos de estruturação exigida pela LGPD. Então aqui a gente já tem um cenário que pelo menos mais da metade das empresas que pelo menos foram cotejadas nessa pesquisa já não cumprem. É evidente que essa informação ela pode se desdobrar num cenário ainda maior, né? Então eu acredito que não. A rigor a gente não tem ainda uma aplicação de compliance nesse sentido, né, de realização das diligências necessárias, das diligências devidas, para o estabelecimento disso de modo geral, né? E isso vale para o setor privado e também, insisto, nesse episódio do Superior Tribunal de Justiça, é evidente que não no cenário de compliance, mas de segurança efetiva, mas também pensar em alguns aspectos de serviço público, né?
que Sim. também, a rigor, vão ter que se amoldar, de certo modo, a esse cenário como um todo também. O Fred Almeida acabou de comentar isso, né? No serviço público, como deverá ser o equilíbrio, né? Entre a transparência e as responsabilidades da LGPD, né? Você Grande acabou de comentar professor isso. Frederico, nosso querido Fred, professor de Direito Eleitoral. De fato, aqui a gente vai ter que pensar de que maneira vai se dar essa noção de transparência que já permeia, né, um princípio que rege o serviço público como um todo, né, de haver um aspecto de amplo acesso dos jurisdicionados, por exemplo, a dados, né, do Poder Judiciário, né? E tudo isso, a rigor, eu acho que também está ainda em fase de construção, sabe? É algo que a gente vai ter que ver o desdobramento de modo geral. Há muita coisa, por exemplo, vamos pensar em questões que são inerentes ao poder legislativo, ao poder executivo, por exemplo, há determinados dados que, a rigor, não vão se sujeitar a esse critério de transparência absoluta que decorre dessa perspectiva de direito administrativo, por assim dizer, né? Então, a Sim, partir desse comentário que o Fred trouxe, de fato, a gente vai ter que passar por um pertinente. processo de construção. É pertinente, sem sombra de dúvida, mas entra num cenário ainda em construção, né? Tem É, muitas disposições da LGPD que ainda precisam ser melhor projecionadas, digamos assim, seja pela construção de pessoas que pensam sobre isso, né, a doutrina, né? doutrinadores de modo geral, E mas a também de que jurisprudência. maneira que os tribunais vão aplicar isso julgando determinados casos concretos. As demandas precisam Concordo. chegar ainda, né, Todo? Não, concordo totalmente. E eu acho assim, mais ainda preocupante, Rafa, o direito do consumidor, né? Então eu vejo lá daquele carinha que tem o estacionamento dele, né? Ou o dono da farmácia ali da esquina, né? Que vai trabalhar com essa questão dessa angariação de dados, né? Porque as Sim, pessoas, elas acham que proteção de dados é só no meio digital, né? E a proteção de dados é em tudo, em todos os aspectos, né? Também o dado físico, né? Da empresa física. Então não é só a proteção digital, né? Mas a sim, com proteção certeza. também, a proteção física, né? Então aquele cara, o cara que trabalha na lojinha dele tem aquele comérciozinho dele, né? Que está começando. Então ele também vai ter que se preocupar com essa proteção de dados, né? E Vai. as multas são pesadíssimas, né? São pesadas, mas eu não sei você, assim, de verdade. Eu acho que vai chegar um momento em que vai surgir uma possibilidade de aplicação concreta disso, mas acho que nesse primeiro instante, nesse primeiro espaço, a primeira fase, vai ter alguma flexibilização acerca É. pelo menos dessas sanções decorrentes, né? Mas é importante, e de novo, entra em cena o Rafael que está enxergando as coisas pelo viés do copo meio cheio e não meio vazio. Pelo menos aqui, Não. de novo, é um outro exemplo de um primeiro passo, né, para a gente começar a Uhum. modificar esse cenário de conscientização mesmo, da gente saber que diversas circunstâncias, não só no que diz respeito à nossa atuação em ambiente digital, a nossa vida digital, o nosso uso de rede social, a nosso fornecimento de dados para determinadas plataformas, etc., mas também a Uhum. própria coleta, ainda existe de caráter físico, né? E volta no questionamento anterior que você fez no que diz respeito das diligências necessárias em regimes de compliance que as empresas precisam começar a deliberar de fato, né? Então, de Uhum. novo, a gente tem um processo em marcha ainda, e o ideal é que isso se movimente o quanto antes, né, numa medida de expansão cada vez maior. É complicado, né? Olha o lado do empresário, né? Do microempresário. O cara tá abarrotado de tributos, impostos, né? A carga tributária nossa, né, Rafa, é a mais elevada do mundo, né? Sim. E de repente vem uma LGPD ainda para né, para complicar mais a vida do cidadão, né? É complicado. Eu concordo com você que realmente tem que ter, né? Realmente a gente como defensor nós dois, né? Que a gente que trabalha, escreve nessa área, né? De privacidade, eu entendo realmente que deve existir nessa proteção, né? Sim, sim, não, sem sombra A de dúvida. sociedade mesmo, a sociedade, mas também em contramão essa adaptação vai ser, eu acho mesmo, a passos ainda de formiga, incipiente ainda, né? E como você acabou de falar, né, essa construção, como o professor falou aqui também, né, o professor Frederico, é Fred, isso? isso. Fred, né? Eu acho que realmente isso aí vai ser através de uma construção jurisprudencial que ainda, né, vai ainda muito a ser trilhado aí pelos tribunais, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Vamos lá então, Rafa, mudando aqui então de temática, porque eu quero falar de várias temáticas, já falamos de diversas coisas aí, né? Sim. De religião, de esquecimento, né? E vamos falar agora de liberdade de expressão, né? Então, você já deve ter estudado, né, o grande Lawrence Lessig, né, que
escreveu The Code, né? Other Laws Uhum. of Cyberspace, né? Então, Uhum. um livro que foi, na verdade, um marco, né? Pelo menos mundial nessa área do estudo do direito informático, né? Sim. Será que ele estava certo quando ele dizia que o Estado disciplinava as relações humanas, né? Através das leis e o código binário vai controlar, então, nossas plataformas agora? Pois é, eu acho muito bacana algumas ponderações que o Lessig faz, principalmente no que diz respeito ao termo que ele próprio cunhou, né, da noção de cultura livre, né, essa Sim. necessidade de talvez repensar a dimensão dos direitos autorais, da formatação e impacto do próprio da própria limitação que há mais forte ainda, né, do direito norte-americano, né? E eu tenho nessa obra dele, na cultura livre, ele traz à tona essa necessidade de como o ciberespaço, de certo modo, ele pode ter alguns moldes muito parecidos de impacto que a própria arquitetura tem para a gente em sentido físico, né? Ele até fala, traz à tona aquele exemplo histórico do Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial, quando Londres foi atingida diversas vezes por bombardeios da Força Aérea Nazista. E surgiu a possibilidade de alguns arquitetos ingleses pensarem em reformar os prédios públicos, né? E o Churchill disse não, de maneira nenhuma, né? Nós moldamos historicamente esses prédios para gerar a nossa democracia e hoje são esses prédios que moldam as nossas condutas, né? Ou seja, a forma de arquitetura que acaba por gerar o comportamento das pessoas. A gente tem um problema nesse cenário nas redes sociais, pelo menos essa é a minha percepção, a partir das ponderações do Lessig e a partir desse predomínio, que pelo menos eu enxergo, né, das plataformas digitais e no estabelecimento daquilo que a gente pode chamar de data-driven economy, ou seja, uma economia movida a dados. Né? Há uma possibilidade hoje de utilização tão grande de algoritmos, né, num formato de coleta grande e naquilo que a doutrina chama de um processo mais aprofundado de aprendizado, né, o famoso deep learning, né? Que esses códigos binários acabem por moldar ou limitar algumas postagens, algumas manifestações em redes sociais, né? E é o que o Lessig diz, olha, para o algoritmo ele não tem senso de humor, o algoritmo ele não vai saber, pelo menos de início, qual é o teor de conduta, né? Ele vai reagir àqueles padrões de acesso ou não, de energia ou não, né? Para o funcionamento binário do 1-0, e vai limitar o funcionamento de determinadas postagens. Então, de fato, eu confesso para ti, Tom, que a primeira vez que eu li o Lessig, eu achei que ele tinha meio que um cenário de paranoia, assim, sabe? Isso talvez não vai acontecer. Fala isso. Não vai, talvez Doido, não vai acontecer. Esse camarada tá maluco, né? Me deu um pouco dessa vodka que ele toma. Mas, na verdade, essa noção do código binário tem tido uma relevância cada vez maior para o funcionamento de plataformas que são cotidianas nossas aqui no Brasil, né? Como Facebook, como Instagram, etc. O Twitter, né, também, onde tem sido um espaço de propagação de certos discursos, enfim, né? Há a possibilidade desses algoritmos que regem essa codificação binária servir também como instrumento de limitação para o exercício de determinadas liberdades. Isso, sem sombra de dúvida. Me parece que hoje esse é um risco bastante claro, né? E aí entra em cena um outro cenário bastante grande da necessidade de se pensar numa noção de transparência, né, no cyberespaço a partir da noção da chamada privacy by design, né? Ou seja, essa necessidade de você melhor desenhar, melhor esboçar, tal qual um projeto arquitetônico mesmo, como esse cyberespaço vai funcionar e de que maneira esses códigos podem ou não limitar o exercício de liberdades por meio de postagens ou manifestações nessas redes, por exemplo. Porque isso vai de encontro, né, o Marco Civil da Internet, né, Rafael? Lá nos artigos 18 a 21 eles falam, né, que são os provedores, né, que não vão responder, né, a não ser que tenha uma notificação, né, judicial, enfim, já tem todo aquele aparato, né, já formatado. Sim. Só que o que eu vejo que está acontecendo hoje, e essa é uma das questões que está em voga muito hoje, né, é a questão da cultura do cancelamento, né, Rafael? E o que tem acontecido hoje na internet, então virou o tribunal da internet, né, que a gente pode utilizar essa terminologia, né? Eu não gosto da terminologia, mas é o que está acontecendo, porque você acabou de falar, são os algoritmos que estão aí controlando tudo, né? Lógico que eles estão amando, né, de programadores, né, que vão aí através de suas rotinas, né, seus
programações feitas em linguagem, né, de programação que vão realmente determinar o que tem que ser feito. E assim, me deixa muito preocupado quando você vê aí as redes sociais calando a voz de um ex-presidente da República, e não é um presidente lá da Nicarágua, né? Foi um ex-presidente Trump, né? Que é das maiores potências, né, do mundo, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Então, eu fico preocupado com essa questão da liberdade de expressão sendo realmente, né, colocada em xeque hoje em dia. Esse é um cenário preocupante. Assim, é evidente que, a tal qual o primeiro tema sobre o qual nós conversamos, né, desses julgados mais recentes do Supremo Tribunal Federal, também me parece, Tommy, que essa seja uma questão que possa ser enxergada sob prismas diferentes, pontos de vista diferentes. Sim. Uma das, pelo menos a justificativa dada, e algo que contribuiu bastante para isso, para acontecer esse bloqueio das contas do ex-presidente Trump no Twitter, no Facebook e no Instagram, foi o episódio havido no Congresso norte-americano, né, que culminou, inclusive, com a morte de algumas pessoas. Né. Entra em cena aquela discussão que se tem também da prejudicialidade das fake news. Né. Isso talvez seja uma questão que a gente possa abordar mais para frente nessa nossa conversa de hoje, mas um dos pontos de vista é geralmente esse, né, talvez limitar ou criar algoritmos que limitem determinadas postagens, determinadas manifestações que impliquem nisso que agora comumente a gente chama de fake news. Eu acho, assim, como eu esperaria, né, imaginando que numa perspectiva ideal do que deveria ser, a gente poderia trabalhar de maneira mais rígida com uma noção de limites e consequências, de ponderação mesmo, sabe? Garantir a livre manifestação, mas que isso tenha uma consequência para aquele que ultrapasse determinados limites. E a gente poderia trabalhar no nosso direito, inclusive, com a própria cláusula geral do artigo 187 do Código Civil, quando se trata do abuso do direito. É evidente que vai terminar, no fim das contas, de um juiz ou juíza decidindo, deliberando quais são esses limites. Mas acho que essa limitação prévia em sentido formal, como aconteceu com o ex-presidente Donald Trump, é um reflexo disso. De outro lado, você mencionou antes a cultura do cancelamento, as redes sociais, as plataformas digitais que têm a finalidade de utilização como rede social, tal qual, e as três principais, Twitter, Facebook e o próprio Insta, sem encontrar a ferramenta do WhatsApp também, servem para esse discurso de ódio se propagar de uma maneira mais ampla, né? Que para esse hate speech ter um alcance maior. Isso é preocupante também, mas não me parece que seja, vamos lá, correto imaginar que por meio de limitação do exercício de determinadas liberdades que vai se resolver esse problema. Não acho que assim seja, né? Tem um ditado antigo que dizia, né, o remédio para qualquer democracia é mais democracia. Talvez nesse caso o remédio para esse problema de liberdade seja mais liberdade e não esse cerceamento que tem acontecido. Porque talvez por detrás dessas condutas vai se ter um ideal aí um pouco preocupante, né? Então, sob um discurso de qualificar o exercício da liberdade, se esteja em marcha, ou talvez algo que venha limitar o exercício dela, de modo propriamente dito. Porque isso acabou aí culminando até na questão do deputado Daniel Silveira, né, Rafael? Aí entra de novo essa questão da liberdade de expressão. Eu concordo com você, em grau e gênero, e repudio totalmente o que foi dito, né? E o tom que foi utilizado, não só contra a corte, mas contra os ministros. Mas eu creio que o canal competente deveria ter sido o Conselho da Câmara, né? Ou talvez o tribunal, o julgamento por crimes contra a honra. Agora, quando você cala a voz de um deputado que representa, né, indiretamente, representa a sociedade, amanhã ele está defendendo os interesses de abertura de hospitais de campanha, outro dia ele está defendendo os interesses de condições melhores, né, em presídios. Quer dizer, veja, você que está calando a voz, aqui não está interessando se é direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, isso pouco importa. Não é questão do discurso ideológico partidário político, mas é questão que você está calando a voz de um deputado, né? E seus próprios pares, né, mantiveram a prisão dele, né, que foi unânime, né, pelo pleno. E isso me preocupa, porque amanhã são senadores da República, né? E amanhã é um deputado da esquerda, ou deputado do centro, porque os deputados da esquerda ficaram aplaudindo, né? Falaram assim, bem feito, foi preso e tal.
E não vou entrar no mérito da questão, né, da questão da imunidade, né, material, parlamentar, enfim, não é essa a questão aqui. A questão que me preocupa são o cerceamento, como você acabou de falar, né, a censura, o cerceamento de liberdades, né, ainda mais um deputado, né, que tem essa imunidade. Então me preocupa muito quando essas liberdades são cerceadas dessa forma que está sendo feita. Assim, eu concordo com você quando você diz, Tommy, que talvez a resposta mais adequada para esse cenário deveria surgir mesmo a partir do próprio Estatuto dos Congressistas, né? Ou seja, o regime constitucional da livre expressão de parlamentares e da correção disso Sim. pela casa específica, né? Claro. Poder legislativo corrigindo isso. Mas também é um sintoma, Tomizawa, do momento de judicialização que a gente vive hoje, né? E aqui hoje é importante que realmente se diga, né, que esse fenômeno da judicialização ele também decorre de um problema do funcionamento das próprias instâncias políticas, né? Só há judicialização quando as instâncias políticas não funcionam. Então a gente consegue perceber que esse é um problema cíclico, né? Uma relação aí de uma causa e efeito interminável, que a gente precisa de alguma maneira começar a pensar em formas de quebrar esse ciclo, né? Concordo com vocês, nem vou entrar no que diz respeito à avaliação da figura do deputado em si, né? Mas chama um pouco a atenção. E outro cenário, né? A gente vem vivendo hoje um cenário terrível com a expansão pandêmica da Covid-19, um número cada vez mais crescente de mortes no país como um todo. E não se viu agora, né, no apagar das luzes desse 8 de abril, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou ao Congresso a abertura de uma CPI para investigar determinadas condutas, né, da chefia do Poder Executivo da União, da Presidência da República, sobre as medidas de proteção à Covid-19. Né? Não vamos também entrar na questão em si, me parece que talvez a condução do tratamento da pandemia no Brasil hoje é péssima, para dizer o mínimo. Mas, de novo, é um poder determinando que outro faça alguma coisa é um pouco complicado. Né? Ideal seria que isso surgisse por iniciativa própria do Poder Legislativo, por exemplo. Mas, de novo, esse fenômeno de judicialização é a revelação de um sintoma. Que sintoma é esse? Que as instituições políticas do país não estão funcionando. Ou não estão funcionando da maneira que deveriam funcionar. Eu não sei que Montesquieu ia falar sobre isso, mas para mim é quase que um uncheck imbalances, né? É o contrário, porque na verdade está tendo um desequilíbrio total dos poderes, né? É isso que eu vejo. E a interferência também, né? A interferência ela é praticamente costumeira, né? Ela é rotineira, né? Aí que a gente está vendo entre os poderes. E às vezes até a ausência, como você acabou de falar, a ausência às vezes de alguns outros, né? Então, às vezes o legislativo que deveria estar, né, fazendo a sua parte, não faz. Aí vem o STF e judicializa. Então são essas questões, só que daí quando faz com muito peso, né? Ele vai lá e pisa no acelerador demais, né? Daí isso assim, é uma coisa que acho que também tem que ser levado em conta, Tommy, é também a própria postura do ministro Luiz Roberto Barroso, né? Para aqueles que gostam de estudar cortes constitucionais como um todo e o STF de modo mais pontual, sabe que o ministro Barroso é o que tem a postura a mais ampla, né, de entendimento, por assim dizer, de como deve atuar uma corte constitucional, né? Ele defende que toda e qualquer Suprema Corte, tal qual o Supremo Tribunal Federal, deve ter um papel contramajoritário e iluminista, né, por assim dizer, no sentido de fazer, às vezes, de empurrar de palavras dele, né, em diversos estudos, e até nesse último livro que ele lançou, o Sem Data Vênia, ele menciona isso novamente, de que cabe à Suprema Corte, nessa função iluminista, empurrar adiante o processo de evolução civilizatória. Aí entra talvez aquele cenário, né, aquele outro velho ditado, quem vai me proteger da bondade dos bons homens? A gente tem que ter um certo cuidado com essas funções talvez mais amplas da Suprema Corte, né? Por isso que volto de novo a um ponto que mencionei no começo da nossa conversa. É urgente repensar o regime de competências do Supremo Tribunal Federal, né? Porque esse fenômeno de judicialização, ele revela esse problema sobre o qual nós mencionamos, mas a gente não pode também perder de vista, Tommy, isso é importante, que quando o Supremo decide é porque alguém bateu na porta do Supremo e pediu. Né? Talvez seja importante levar em conta também quem são esses autores políticos que provocam essas manifestações do Supremo Tribunal Federal. Enfim, é uma questão que a gente precisaria de novo, de mais 33
entrevista no seu canal para discutir, né, de modo porque se a efetivo. gente começar a ver a atuação de cada ministro aqui, nós vamos ficar aqui 30 anos falando, né? Até porque Sim. você lembra quando o Dias Toffoli falou que nós somos editores da nação, né? Então isso realmente tem um tom que eu entendi o que ele quis dizer, né? Que eles são a última instância, né? Para discutir o que deve ser falado ou não deve ser falado. Mas não Sim. foi esse tom que deu de impressão, né? De editores da nação, deu um tom de supremacia, né? Mas Sim. enfim, então tudo isso a gente tem que tomar um certo cuidado quando vai falar, né? Então eu fico um pouco receoso, um pouco preocupado com o poder que é dado, né? Dessa forma demasiada, né? E porque vejo tudo também, isso... eu vejo o desequilíbrio também, Rafael, quando o Senado não toma atitude. Você acabou de falar de pleito, né? Quando bate na porta, né? E quando a sociedade exige para que seja botada na mesa um processo de impeachment, né? E o Senado não faz nada. Então você vê realmente um vazio aí, né? Então realmente porque é o que tem acontecido. Os processos de impeachment eles são ali praticamente, né, esquecidos, né? São lá. A gente sabe o que acontece com esses processos de impeachment, né? Então na verdade eles não são nem colocados em pauta. Então é muito complicado. Não leva para a mesa não leva para o advogado né, ali do Senado, né, para analisar a questão do pedido, enfim, e daí parece que realmente fica esse vazio, né? Porque realmente percebe-se uma supremacia de um poder mesmo sobre os demais, por causa da inoperância do poder legislativo nesse aspecto, né? E esse cenário de omissão é até importante. Eu, por vezes, menciono até para os meus alunos e alunas em sala de aula agora, sala de aula virtual, um estudo de um autor chamado George T. Sibelius. Ele trabalha com a noção dos chamados atores políticos com poder de veto. E ele vai trabalhar com a seguinte ideia. Sibelius trabalha com a seguinte ideia. Por vezes, não fazer nada também é uma escolha política. Ou seja, não atender a um chamado da sociedade é uma escolha política daquele sujeito que deveria representar e não representa. O não agir é uma escolha política também. E ainda que esse seja um fato do cenário político como um todo, é preocupante num país como o nosso, onde a gente tem um esboço da nossa Constituição de ser realmente dirigente, de impor deveres aos 3 poderes da República, esses atores com poder de veto, por vezes, trazem alguns problemas, né? E a gente vê isso se transformar numa outra crise, né? Então, essa mesma inércia, essa omissão, essa ausência de representatividade que a gente enxerga hoje, muito embora seja algo formal das instituições políticas, na nossa realidade, me parece algo muito preocupante. Com certeza. Voltando lá à questão das redes sociais, né? Aí a gente viu aí grandes big techs, né, Rafa? A exemplo da Apple, Google, Amazon, né? Que removeram, né? Ou deixaram de hospedar lá o Parler, né? Que ele tinha um cunho muito mais conservador, né? Tá? Sim. E aí que vem essa questão, né? É aí que eu estou falando da cultura do cancelamento, né? Será que tem alguma coisa por trás disso que a gente não sabe? Alguma coisa que é obscura? Por que essas grandes corporações aí, Mark Zuckerberg, né? Melinda Bill Gates, né? Jeff Bezos, todos esses grandes atores nesses grandes corporações mundiais, né? Tiveram interesse de silenciar, né? De suspender lá o Parler e de não hospedar mais lá nos seus servidores, né? Esse aplicativo que levou os caras à bancarrota, né? Então, tudo tem um motivo por trás disso, né? Então isso me parece uma questão muito preocupante aqui, né? Que a gente estava falando. Sim, e tem um cenário que, de novo, volta. Esse episódio do Parler, ele também é muito atrelado ao problema havido no Congresso norte-americano no começo desse ano, né? Então, por entender, eu até ali, recentemente, confesso para ti agora que não me lembro se foi no Estadão, se não me engano, ou na Folha de São Paulo, enfim, mas uma pequena matéria que indicava, né, que justamente isso que você mencionou, desse posicionamento dos CEOs, né, dessas grandes big techs, dessas grandes plataformas que hoje têm um predomínio muito grande, de não permitir a hospedagem desse aplicativo de redes sociais nas suas lojas para a função de download dos usuários, né? E
E a justificativa foi de que o Parler foi utilizado como espaço de expansão ou de divulgação de manifestações bastante violentas, assim, de incentivo àquela, a toda aquela reunião que houve, né, para a tomada do Congresso norte-americano. Mas aí também tem um outro lado. Se pode perceber que, à época, o próprio ex-presidente Donald Trump inflou, né, insuflou muito isso também. Né? Mas, assim, é um precedente que pode ser perigoso. Porque a gente tem aí, talvez, né, um aplicativo que foi criado por uma finalidade para atuar tal qual uma rede social que acabou por ser ceifada, né, de modo geral. A gente pode ter uma evolução para isso em outros cenários. Né? Entendo o que você quer dizer, é preocupante, né? Mas, a rigor, a justificativa... A grande justificativa dada foi esse episódio da invasão. Eu vejo assim, Rafael, nem entrando nesse mérito aí, né, da questão que aconteceu no Congresso, né, mas é pela questão mesmo do exercício da liberdade de expressão, né, isso que me preocupa, né. Então, hoje pode ter sido o Parler, né, amanhã pode ser um outro aplicativo, né. Então, sim, acho que é isso que tem acontecido, e você vê na Polônia e na Hungria já está tendo leis, né, que vão aí, no tocante à questão de liberdade de expressão, que vão multar essas big techs que praticam censura, né? Tá? E pasmem, né, Rafa? Até na Rússia. Né? Você não vai nem acreditar, né? Até na Rússia lá, né? Aí você vê lá o presidente russo, né, também querendo criar uma lei para justamente multar big techs que proíbem a liberdade de expressão, né? Então é uma coisa assim, realmente louca, né? O que você acha disso? Tem o professor Timothy Snyder, ele escreveu diversos livros que trabalham com esses regimes mais amplos, assim, de predomínio de atores políticos por bastante tempo. E num livro chamado Na Contramão da Liberdade, ele menciona justamente o paradoxo que é a Rússia, por exemplo, né? A Rússia do Vladimir Putin. Né? De um lado tem, né, essas legislações que vão multar essas grandes big techs por talvez cercear a liberdade de expressão, mas também há a tramitação de um outro projeto para que ele se mantenha, né, como chefe de Estado até 2036, por exemplo. Né? Então é um grande paradoxo, né, de você se preocupa com a liberdade de um lado, tira a liberdade do outro, mas eu acho que assim, esse é um sintoma revelador de uma preocupação que nós devemos levar em conta, sim. Né? Se a gente parte do pressuposto, como é o caso da nossa realidade constitucional, por exemplo, da liberdade de expressão, não que seja um direito absoluto, mas é um direito de caráter fundamental, a rigor você pode exercer ele. E acho que a gente tem que ter uma certa maturidade, professor, de alcançar pelo menos um estágio de maturidade, de saber que as nossas ações têm consequências. Então me parece muito mais adequado, talvez, se ter uma possibilidade de sancionar, por assim dizer, ou impor institutos da responsabilidade civil para quem pise no acelerador no que diz respeito ao exercício desse direito, em circunstâncias específicas, do que refrear essa manifestação de modo prévio. Né? Isso é um pouco preocupante, pelo menos me parece um pouco preocupante, e é ideal que a gente comece a pensar nisso cada vez mais. Nós temos, inclusive, eu não sei se foi aprovado já, né, um projeto de lei nos Estados Unidos, né, que também altera a seção 230, né, da CDA, né, que é a Lei de Decência das Comunicações, né, que foi promulgada em 96. Communications Decency Act. Exatamente. E ela permitia que os americanos, né, processem empresas de Big Tech, né, que agem de má fé, censurando seletivamente discursos políticos e ocultando conteúdo criado por seus concorrentes, né. Então você vê que é uma tendência mundial isso aí, né, Rafa? Ainda mais agora com a entrada do Biden. Não, com certeza. E também isso revela, a rigor a gente pode pelo menos considerar os Estados Unidos como um país de uma tradição liberal muito forte, né? Então me parece que essa modificação vem justamente na esteira dessa tradição, né? E é legal a gente ponderar essas circunstâncias, assim, mas sempre tentar trazer, né, vamos imaginar, não a sua implementação, e sei que não foi isso que você quis dizer, mas é só um raciocínio meu, de não querer implementar isso de imediato aqui, por exemplo, que a nossa realidade no que diz respeito ao regime de liberdades, até pelas nossas vicissitudes históricas, é um tanto quanto diferente, né? Mas essa modificação, eu confesso para ti também, meu caro, que eu não sei se esse projeto de lei já foi convertido em lei propriamente dita, se já entrou em vigor de fato, mas ela vem muito nessa esteira
da tradição liberal, né, dos Estados Unidos, e é reveladora dessa preocupação que eu e você compartilhamos, né, de como essas big techs elas podem gerar uma influência concreta Sim, nas nossas vidas, né? já tem acontecido, né? De fato, né? De fato. E isso aí também vai de encontro, como eu falei, né, anteriormente, né, Rafa, ao marco civil da internet, né, cara? Tá? Então parece que a competência deles, eles estão ficando competentes para fiscalizar e regular conteúdo, né? Que é postado. Isso é preocupante, né? Eles falam, mas professor, mas uma propriedade, eles não são empresas privadas, né? Eles não podem fazer isso assim, mas não esqueça da hierarquia das leis, né? Não é assim, não é bem assim, né? Então, exatamente. e aí nós temos até, inclusive, leis, projetos de lei brasileira, que por coincidência do deputado Daniel Silveira, né? Que interessante o PL dele também, que altera justamente o Marco Civil da Internet no artigo 21, né? Tá? E eu vou ler aqui ele só para o pessoal ter noção, né? São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais e os termos de adesão de instrumentos legais relativos ao fornecimento de serviços de aplicações de internet, que prevejam a suspensão ou indisponibilização de conteúdo de usuário em decorrência de, agora, negritado, orientação política ou expressão de opinião, né? E aí vem aquela discussão também, né, Rafael, crime de opinião, né? O cara pode ser julgado por crime de opinião, né? Então entra de novo essa questão, e acho que agora alguém acabou de escrever aqui, falando em liberdade de expressão, o uso da LS, da Lei de Segurança Nacional. Nacional, exatamente. Aí são dois fatores, meu querido, que eu acho que, pelo menos a minha perspectiva, podem ser levados em consideração, até na fala desse nosso espectador, por assim dizer, me escapou o nome dele agora, mas da utilização da Lei de Segurança Nacional em contraste com a liberdade de expressão. Primeiro, no que diz respeito a esse projeto de lei de iniciativa do deputado, de autoria, melhor dizendo, perdão, do deputado Daniel Silveira. É um revide claro, né? Até a própria fiscalização, digamos assim, dessas manifestações de perfis específicos em redes sociais de um traçado mais ideológico, por assim dizer, né? Também é importante levar em consideração que, em paralelo, outros políticos à época do PSL também cogitaram a ideia de traçar projetos de lei que vedassem ou criminalizassem, de certo modo, a manifestação de determinado teor ideológico mais de esquerda, né? Então, a rigor, como você mesmo disse antes, quando a gente aplaude demais certas coisas é perigoso, porque isso pode se voltar contra você muito mesmo, perigoso. né? Claro. Contra você mesmo, né? Mas, assim, um fator que me preocupa acerca disso diz respeito ao próprio cenário das fake news no nosso país, né? Eu escrevi um texto, um breve estudo no final do ano passado sobre a dimensão da democracia constitucional no nosso país. Até num projeto específico com o professor André Luiz Pontaroli, nosso colega. Pontaroli, aproveito para mandar um abraço ponta. também. E analisando a questão da dimensão da democracia constitucional no Brasil e trabalhando com essa noção da dimensão política da privacidade, eu me deparei com uma pesquisa da Reuters Digital News Report, dizendo que o Brasil, isso é uma pesquisa de 2020, né, que o Brasil é o terceiro país no mundo com maior índice de autoexposição a fake news. Não é só de disseminação de fake news, mas é a maneira que você absorve essa fake news e transforma ela numa determinada verdade, por assim dizer, né? O Brasil aparece em terceiro lugar, com índice de autoexposição de 35%, atrás da Turquia e do México. Então, a rigor, assim, é um pouco... Por que eu estou falando tudo isso? Porque, a rigor, a gente também não pode levar em conta, não pode deixar de levar em conta, melhor dizendo, esses aspectos negativos das fake news no nosso país, né? E talvez esse projeto de lei, a gente sabe, né, a quantidade de... Isso não estou dizendo de um partido específico, estou dizendo que serve a diversos atores políticos. Mas a criação de perfis automáticos, robôs, chatbots, etc., que disseminam esse conteúdo que não corresponde a um dado fático concreto, né? E, a rigor, por vezes, a forma de você corrigir isso, ao menos num primeiro momento, é o cancelamento desses perfis que você consegue identificar que não é de um usuário realmente, assim, né? Mas a rigor que ele é movimentado por algoritmos de modo geral. Então, é evidente, esse projeto de lei me parece
né? Eu não sei se você compartilha dessa perspectiva, meu querido, mas pelo Uhum. menos do meu ponto de vista, ele me parece que ele tem um ponto de partida legal, bacana, bastante salutar, no sentido Uhum. de garantir uma espécie de neutralidade no que diz respeito a manter o fluxo de manifestações, independentemente do caráter político-ideológico Sim, um que esteja por freamento, né? trás exatamente. Mas não pode perder de vista que o Brasil também está inserido numa realidade muito pesada de fake news, né? E para esses perfis que são movidos só por algoritmos, me parece, Tomizal, que a solução viável é o cancelamento deles, né? A indisponibilidade desses mesmos perfis. Evidente, não é uma solução 100% adequada, por assim dizer, não é o melhor dos cenários. A gente precisa debater isso cada vez mais. Não se trata de simplesmente taxar ou rotular esse projeto de lei como ausente de uma qualidade. A gente tem que refletir efetivamente sobre isso, mas Uhum. levando em conta dados da nossa realidade. Senão vão chamar a gente de ditador aqui, Rafa. Daqui a Não, pouco. pois é. Olha só, Não, não. eu tenho aqui uns exemplos aqui, né? Por exemplo, isso aqui é tudo que eu estou te falando, aconteceu mesmo, né? Facebook, Twitter, né? O Ayatollah Khamenei, líder revolucionário do Irã, né? Ele ameaçou o ex-presidente Trump diversas vezes lá no Twitter e não foi silenciado, né? Aquela questão da cultura do cancelamento, né? Não houve nada contra Uhum, ele. E uhum, olha esse negócio que eu coloquei aqui, né? Na nossa pauta aqui, a investigação da BBC News, né? Sobre o mercado online de escravos, né? Aí a uhum. pergunta que eu faço, por que os filtros do Instagram, Google, Facebook, né, não censuraram esse post, né? Então, fica uma coisa meio estranha, né? Será que eles foram realmente relapsos? Não sei. De repente, eles têm interesse que esse post continue, né? Então, isso aí que me deixa preocupado, esses dois pesos e duas medidas, sabe, Rafael? E acho que entre cena algo até o livro que eu li já há um certo tempo, ele foi a primeira edição dele é de 2018, se não me engano, da professora da Harvard Law School, a Shoshana Zuboff. Ela escreveu uma obra chamada A Era do Capitalismo de Vigilância, né? Esse livro até agora foi traduzido para o Uhum. português. O pessoal que está assistindo a gente, que gosta de pesquisar sobre privacidade, dimensão política da privacidade, Legal. etc., é um estudo muito bacana. E ela trata justamente isso, né? Nesse cenário de capitalismo de vigilância, ou seja, da utilização da captura de dados, etc., para processamento, para finalidade de diversos interesses, a rigor a gente corre um risco desse processamento de dados, a utilização desses algoritmos ficar na mão de determinadas pessoas que podem servir como Uhum. condutores de determinadas políticas de interesse, por assim dizer, né? Então Sim, é sim. evidente, né? A gente falava do Lawrence Lessig antes, de Hum. como o código binário pode gerar um regime de limitação nas redes sociais. A gente não pode esquecer que tem alguém que acaba por estruturar a programação desse algoritmo, né? E Sim, este alguém ou tem um interesse ou pode servir a determinado interesse. Então, a claro. gente vive num momento muito complicado, onde há uma necessidade muito grande de haver uma regulação cada vez mais efetiva, né? Evidente, sempre Uhum. vai haver um determinado delay, por assim dizer, entre a Uhum. disposição normativa e o avanço das tecnologias, né? Até o professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o professor Eduardo Magrani, escreveu um livro muito bacana chamado Entre Dados e Robôs, e ele trata justamente isso. Há um vazio na nossa ordem jurídica de uma regulação que seja realmente concreta, independentemente de atualizações do Marco Civil da internet, independente da entrada em vigor parcial ou não da Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. Há necessidade de cada vez mais se otimizar esses comandos normativos para que dê conta, pelo menos se aproximar da realidade da expansão tecnológica que a gente tem hoje, né? Isso considerando apenas a utilização desses algoritmos que acabam servindo para determinadas plataformas digitais, como redes sociais ou serviços de streaming, como é a Amazon, né, o Prime Video da Amazon ou a Sim. Netflix, por exemplo. Mas também a gente não pode esquecer que tem outras diversas circunstâncias, É, como as chamadas tecnologias vestíveis, né, esses Apple é, Watches, etc., que nos monitoram 24 horas por sim. dia, né? Não, você falou da Netflix, agora me lembrou do Data Science, né? Porque eles trabalham com Sim, isso, né? Tem cientistas de dados que sim. estão ali diariamente, constantemente vendo as nossas predileções, né? Os nossos gostos, né? E eles vão montando com os dados, né? Com aquela questão que eu falei do mosaico, né? Eles vão pegando todos os filmes que você assiste e vai montando, né? O gosto, né, do cidadão, né? E o cara fala, puxa vida, o Sim, cara me indicou um filme de suspense, eu adoro filme de suspense, né?
É que nem Quem aquela coisa. diria, né? Pois é, que nem o cara que vai fazer compra, né, na internet e fala, pô, olha só, eu tava buscando essa máquina fotográfica e o cara me mandou, né? Não é isso, cara, são os cookies, né, que estão ali dentro do teu disco rígido que você, de forma furtiva, você não tá vendo, né? Que são esses espiãozinhos, né, que vão entrando, essas Não, pragas digitais que vão, né, e vasculhando a eu nossa acredito que, privacidade. exato, eu acredito que a rigor esse traçado de perfil, ou melhor, de perfis dos usuários alcança um estágio maior, assim, sabe? Mais Sim. amplo. Na medida em que até no tempo que a gente fica rolando telas nos aplicativos, o tempo que a gente fica lendo uma postagem, o tempo que a gente fica olhando para uma determinada foto no Instagram, uma determinada foto no Facebook, por exemplo, já pode ser utilizado como informação, né? O Uhum. professor Tim Wu também, não sei se ele é professor de Harvard, acredito que não, mas enfim, ele lançou um livro também chamado de Attention Merchants, né? Ele trabalha com a tese da economia da atenção, de que maneira o tempo Uhum. que a gente passa em redes sociais acaba por ser interpretado ou transformado numa informação que serve para traçar um perfil não só de consumo, mas hoje isso é algo que tem me preocupado bastante, um perfil de caráter político. As nossas escolhas talvez são mais É. íncitas e pessoais, acabam por passar por esse traçado de perfil que pode ser influenciado, né, sem sombra de Rafa, dúvida. você lembra daquele joguinho inocente, o Pokémon Go? Sim. Que eu jogava aquele negócio, vou falar pra todo mundo, jogava mesmo. Voltei a ser criança, jogava pra caramba, né? Às Uhum. vezes até minha esposa brincava comigo com esse joguinho aí, né, cara? E Uhum. ninguém sabe que esse joguinho da Niantic com a Nintendo, né? Na verdade, era uma verdadeira, né, exposição da sua vida privada, né? E que filmava a sua casa, né? Porque você ficava brincando de jogar as bolinhas e os bichinhos você caçava lá, né? O Pikachu, não sei o quê, que aparecia na tua casa, você tá filmando o teu cofre, né? As tuas sistemas de câmeras interno, né? Você está filmando a tua casa por dentro, o carro que se possui, seus bens, seu patrimônio, mais ainda, né? Tinha aquelas Poke Stations, né? Que eram os locais onde você reabastecia a bola, que montava aí o que você acabou de falar, o seu itinerário, né? O seu itinerário. E nesse itinerário eu poderia traçar até teu itinerário consumerista, né? Olha que interessante, Sim, né? Então sim. é um joguinho, inclusive o FBI, se não me engano, né? Não sei se foi o FBI, se foi a CIA, que eles abriram uma investigação com relação ao Pokémon GO, né? Nesse aspecto aí Não, da perda dos direitos fundamentais. não, com certeza. E também, assim, uma outra questão que agora você falou desse mesmo caso, mas evidente não tem a ver com um jogo em específico, mas recentemente até acabei pesquisando e encontrei uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Tomzala, um mandado de Ah. segurança que foi julgado no final do ano passado. Foi feito um convênio entre o governo do Estado de São Paulo e um instituto específico de tecnologia. Eu confesso que eu não me recordo o nome do instituto agora, acho que é ICT, Instituto de Comunicação e Tecnologia do Estado de São Paulo, enfim. Uhum. No qual CT. esse mesmo grupo firmaria um convênio paralelo com as operadoras de telefonia móvel, para que essas operadoras de telefonia cedessem as informações dos seus usuários, para que com isso eles conseguissem monitorar e verificar quais os locais e horários de aglomeração maior, para tentar conter essa expansão da Covid-19. Então, por exemplo, a Oi, a Vivo, etc., a TIM compartilharia dados com esse CT, com esse Instituto de Comunicação, acerca dos locais onde estavam sendo mais frequentados pelos seus usuários em determinados horários. Para Interessante. isso servir como um elemento de informação para a formação da política de controle à expansão da Uhum. Covid-19, né? A Entendi. finalidade é nobre, mas isso é um Sim, tanto plausível. perigoso, né? Isso é um Uhum. tanto perigoso, né? É É um pouco louvável, né? preocupante. É, Mas é um pouco preocupante. É um pouco preocupante. com O Tribunal certeza. de Justiça do Estado de São Paulo acabou denegando a ordem, né? Do sujeito que se sentiu violado na sua privacidade, entendeu de que, como não havia a informação da individualização dos dados, mas apenas uma informação estatística de quantas pessoas estariam em tal lugar, sem individualizá-las e identificá-las, que não haveria uma violação à privacidade. Mas aí a gente consegue ver também como esse cenário da expansão pandêmica da Covid-19 atrai desafios no que diz respeito à tutela, à proteção da privacidade, né? Porque, a rigor, Uhum. todos esses aplicativos que nós utilizamos permitem um referenciamento específico, um georreferenciamento específico, e isso, a rigor, também é um dado acerca da nossa vida, da nossa vivência, da nossa Uhum. realidade, da nossa privacidade, portanto.
O habeas data não ia caber. Ele caberia uma tutela provisória, talvez, né? Mas É, é uma obrigação de fazer, mas é meio complicado esse caso aí, realmente. Né? sim. Ah, Rafa, nós estamos chegando no final aqui, já estamos com 1h20 já de entrevista, o papo passou rápido, né? E é Tá? verdade, meu cara. Muito, muito legal, muito gostoso o nosso bate-papo. E eu queria finalizar aqui com uma pergunta aqui, né? Sobre aquela velha história, né? Já George Orwell, né? Já trabalhava essa questão, Foucault, né? E outros atores aí, né? Outros pensadores falavam daquela frase antiga, né? What's the Watchman, né? Uhum. Quem que observa o observador, né? E aqui eu terminaria com essas agências checadoras de verdade, né, cara? Que coisa incrível isso, né? Conseguiram criar uma agência que checa a verdade. Olha que coisa fantástica, né? Eu tenho até medo disso aqui, né? Eu podia chamar isso aqui de Ministério da Verdade, não sei. É, é. Parafraseando Orwell, né? Com um nítido Uhum. viés ideológico, né? Então aí, Uhum. exemplo de, vamos pegar aqui agora o outro lado, UOL, Globo, Folha, né? Então você pega essas checadoras de verdade e eles falam assim, não, mas eu chequei aqui, ó, né? Agora esqueci o nome daquelas, são mais de 100 checadoras de verdade espalhadas no mundo, mas aqui no Brasil já tem quase que uma dezena, né? De Uhum. checadoras, né? Aí a Uhum. pergunta é, devemos confiar nas checadoras, né? Então a pergunta é, who checks the checkers, né? Quem fiscaliza o sujeito fiscalizador, né? Pois é. Essa é uma situação complicada. E me parece também que é um outro problema decorrente da própria expansão das fake news, né? Tem muitos autores tal que escrevem, né? A gente vive numa ideia de um momento de pós-verdade hoje, né? Como pensou esse momento de pós-modernidade, hipermodernidade com o Guilherme Lipovetsky, por exemplo, e agora a gente chega num cenário de pós-verdade. É um tanto quanto complicado, né? Porque, de novo, isso pode servir a uma finalidade ou a outros interesses que não realmente essa verificação, né? Uhum. Mas isso só reforça, pelo menos na minha opinião, Tommy, isso só reforça a necessidade de cuidado que nós precisamos ter e responsabilidade que nós precisamos ter antes de propagar certas coisas, antes de compartilhar Certo. determinadas informações, né? Claro, claro, claro. Porque nem sempre aquilo que você falou, nem sempre aquilo que recebe o selinho verde de que foi, né, É, aquela brava que é fato ou fake, enfim, nem sempre aquilo pode condizer realmente com um dado fático concreto. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande por nós mesmos, né? E acredito que com isso certeza. entra em cena, Tommy, desse ponto final nosso aqui, dessa nossa conversa, entra em cena Uhum. muito daquilo que o professor Stefano Rodotà queria dizer quando Uhum. cunhou essa noção de autodeterminação informativa, que hoje serve como paradigma muito grande para a privacidade como um todo, né? Sim. Se autodeterminar é também ter responsabilidade. A gente precisa chegar nesse ponto de sermos responsáveis por aquilo que fazemos, né? Esse talvez me Uhum. pareça que seja um dos pontos principais para se refletir acerca disso, né? Que talvez não precise de instituições que chequem ou digam para a gente se isso é verdade ou se isso é mentira, mas que a gente possa seguir um traçado de responsabilidade pelas nossas próprias condutas e consciência daquilo que a gente propaga também. Se a gente conseguir Ma- fazer isso, já é metade do caminho andado, né? uma maturidade maior, uma consciência coletiva maior, né, Rafael? E Sim, aquela com coisa, né? certeza. Não confiar no que o Guilherme e o Rafael falam, né? Vai confiar em você mesmo, né? Você vai buscar a fonte, né? Vai você buscar a fonte. Não fique indo atrás, né, dessas agências checadoras aí, né? Tá? Sim, né? Então, porque E você não sabe você não sabe qual é a origem, né? Você não sabe qual é, né, o viés, né, dessas agências, né? A gente sabe muitas delas já estão com, né, elas já têm uma ideologia, né? Então, muito cuidado, confie só em você mesmo, confie no que você busca, né, no que você procura. Seja um pesquisador, né, seja um cara arguidor. Eu acho que é isso É, que é o. acho que essa é uma coisa que eu sempre busquei passar para os meus alunos e alunas também. Nós somos colegas, né, na mesma faculdade durante muito tempo. Uhum. A rigor, o aluno e a aluna tem que sempre ter esse viés como de contestar, de questionar, né? Sim, 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 Não é a sim, sim. certeza que move a gente, é a dúvida que move a sociedade e a humanidade como um todo, né? Então, esse viés de para trazer à tona questionamentos, suscitar questionamentos e não tomar, às vezes, por vez, aquilo que nós, professores e professoras, trazemos como uma verdade mais absoluta, por assim dizer. Absoluto, inquestionável. Ah. O ideal e sempre pelo menos isso que procuro instigar os meus alunos e as minhas alunas é essa noção de questionar, de buscar realmente um determinado conteúdo e ser responsável por aquilo que faz. Se a gente tiver
mais ou menos condutas nesse sentido. Me parece que talvez a gente tenha um caminhar mais iluminado, por assim dizer. Com certeza. Nos próximos dias. Eu acho que o princípio já foi, o princípio já foi dado daí, né? De uma evolução da sociedade, né? Da evolução da sociedade. Com certeza. Com certeza. Meu grande amigo, Rafael, terminamos aí a nossa conversa. Já tem gente pedindo aqui para fazer parte 2 para essa entrevista, excelente. Pois olha, só que bom, que bacana. Uma aluna minha. Tivemos vários amigos aí, vários colegas, né? Vários alunos, ex-alunos aí, operadores do direito no geral, familiares, né? Assistindo. Eu agradeço a todos os familiares, amigos que nos assistiram a gente. Eu tenho muita gente aí, muitos parentes, né? E agradecer novamente teu espaço, né? Que você reservou, né, Rafa, para esse bate-papo legal aí, né? Eu acho que eu confesso que quando a gente falou que ia conversar sobre os Beatles, né? Que é outra paixão nossa aí, né? Sobre a música, eu fiquei pensando, mas o que nós vamos falar, cacete? O que nós vamos falar? Tem tanta coisa para falar. Sabe. Não, é muita coisa para falar, pelo amor de Deus, né? Vai falar o que sobre a separação dos Beatles, vai falar sobre, né, sobre o empresário dos Beatles, vai falar sobre o quê, né? Vai falar sobre o começo da banda. Eu, sinceramente, não sabia nem por onde começar. Mas a gente pode deixar isso aí para essa conversa sobre musical para um outro dia. Até porque o Rafa é baixista, né? Contrabaixista também, meu colega de música aí, né? Ele toca um instrumento musical igual ao meu. Eu tento pelo menos, né? Não, mas a paixão dos Beatles está presente, inclusive, né? Sempre na camiseta, por exemplo, né? sempre acompanhando. Eu tô com outra aqui, ó. Boa, grande Elvis. Tamo aí, né? Elvis não morreu. É verdade. Mas, Tomizawa, meu caro, como ele disse, foi muito bom poder conversar contigo novamente, estreitar um pouco, né, esse aspecto da virtualidade permite isso, né, que a gente estreite um pouco essa distância física e possa manter um contato com pessoas e amigos tão queridos como você é para mim. Eu agradeço não só o convite, mas agradeço também a todas e todos que nos acompanharam aqui, o pessoal que comentou, teve ex-alunos, ex-alunas nossas, alguns amigos, cumprimento aqui a professora Karina Nunes Fritz, que também entrou há pouco, o professor Ricardo Lucas Calderon, meu querido amigo, agradeço pela presença de todas e todos e, cara, sucesso nesses novos projetos seus, né? Que tenho certeza que vão ser muito, muito enriquecedores. E quando quiser conversar, estamos sempre aí. Legal. Rafa, obrigado de novo aí, cara, né, pela nossa conversa aí. Saudades tuas também, imensas. E prometo para você, quando eu for para Curitiba, eu vou te chamar para a gente tomar uma, né, num boteco aí, para a gente bater papo. E vamos chamar os malas juntos ali. Vamos chamar todas essas malas, PH, Denian, Marcelo, todos esses traços aí. Vamos, né? Sim, meu cara. Vamos lá formar uma quadrilha no boteco e vamos conversar e matar a saudade aí desse povo. Vamos sim, vamos colocar o papo em dia. Meu Maravilha. cara, prazer enorme revê-lo, tudo de bom para a família e sucesso. Você também. Papai Tomizawa agora, que alegria. Fique bem, meu cara. Legal, tá bom. E você, tá chegando aí? Como é que tá isso aí? Tá não, próximo? Não. Nada. Cultura do cancelamento. Me deixe quieto com os meus vinis aqui, que eu já tô feliz fazendo, tá? Olha aí. Tá bom assim. Vai apanhar hoje. Você vai dormir na casa do cachorro hoje. Apanharei, já me olharam torto aqui, mas tudo bem, tá valendo. Tá bom. Meu amigão, Rafael, um grande abraço pra você, cara. Tá? Abraço, meu caro. Próximo. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.